Bem, então esta parte inicial do enunciado que trata de criar lista pendente é basicamente isso. Vocês observem que é muito simples, né? Agora, vamos trabalhar com esta opção aqui, ou seja, configurar a coluna G, que trata dos atribuídos, para fazer com que ela receba, então, o número de pessoas que escolheram os veículos. Para a gente fazer essa formatação desta coluna aqui, nós vamos chamar a função CONT-C, que é a função estatística que já foi trabalhada em módulos anteriores. Bem, como que eu faço para chamar a função? É muito simples, né? Ou eu posso vir aqui no assistente de função, clicar aqui, como eu já tenho ela digitado, ele chama direto a janela da função, mas do contrário aqui eu poderia optar a escolher nesta palheta das funções a função CONT-C, né? E na opção estrutura me mostra como que ela se estrutura. E aí trabalhar no assistente de funções. Olha, eu particularmente prefiro trabalhar no assistente de funções porque ele vai te orientando quanto aos parâmetros de cada função. Mas se vocês já têm facilidade em trabalhar com a função, basta vocês abrirem a opção aqui se eu apertar o F2 no teclado, abre a opção para digitação na célula, né? E aí eu posso digitar manualmente a função também, nada impede, mas eu digo para vocês que eu sugiro que vocês usem o assistente de função, que aí é mais fácil de não se perder, né? Bem, o que basicamente a função CONT-C faz? Tu diz no primeiro parâmetro que intervalo você quer que ela conte, e depois que critério tu quer que ela conte. Vejam, o primeiro intervalo que eu quero, o primeiro e único intervalo que eu vou dizer para esta função contar é o intervalo que vai do C5 até o C24, ou seja, está se referindo a toda a coluna transporte. Então, o que o CONT-C vai fazer? Ele vai olhar e ver quantas vezes aparece a palavra tal. Bom, qual é a palavra? Eu coloco como parâmetro o primeiro, o E5, ou seja, o primeiro tipo de transporte. Observem que aqui está nos critérios o parâmetro. Bom, é importante dizer que eu estou fazendo a configuração da primeira célula, ou seja, da célula G5. E para isso eu preciso fazer para as demais. Bem, depois dito isso, observem que já está dando o resultado aqui ao lado. Olha que legal que é o assistente de função, por isso que a gente não se perde. Você trabalha e se tem alguma coisa incompleta, ele vai aparecer que erro está acontecendo. E aqui está a sintaxe, ó. Esta sintaxe é a mesma sintaxe que vai aparecer aqui na caixa de entrada ou na linha de entrada das funções. Bem, feito isso, basta eu clicar no OK e o que acontece? É criada a fórmula para a célula G5. E aqui eu mostro para vocês. Observem que tem o cifrão para a coluna C da linha 5 e da linha 24. Por que eu coloco cifrão? Porque eu vou fazer referência absoluta, eu vou clicar e arrastar. Ou melhor, eu vou fazer referência relativa clicando e arrastando, mas para isso eu preciso fazer uma referência absoluta, ou seja, fixar pelo cifrão que coluna ou que linha eu quero que o calc fixe como padrão. E neste caso eu eu fixei através do cifrão a coluna C, ou seja, ele vai copiar apenas este intervalo da fórmula. E aqui aparece 0, por quê? Porque não tem ninguém ainda que usou o Mercedes do Pedro, o carrinho da Junta ou o carro da Joana. Mas à medida que eu for preenchendo aqui, vocês podem ir observando, eu estou preenchendo aleatório aqui, que ele vai dar o valor de forma correta. Este é o objetivo. Então, lista pendente é isso, é você criar uma opção de escolha de uma determinada lista, cujo cada valor
esta lista é um valor pendente. Por quê? Porque ele depende da escolha do usuário. Então, é um recurso interessante de ser trabalhado no Calc. Observem que não é difícil de você fazer, dá para fazer no Excel também, porém o Excel trabalha com recursos um pouco diferentes, mas basicamente é isso. Para mim criar uma lista de dados pendentes, eu venho em dados, validade, chamo a tela de validação e construo a minha lista. Então, neste exercício, eu mostrei isso para vocês. Observem que aqui está completo o exercício, né? Carrinho Toyota teve 6 seleções. Depois, se vocês quiserem contar aqui, vejam, vamos ver se aparece 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito, fechou. Então, Mercedes do Pedro 8, carrinho da Junta 3 e carro da Joana 3. Tá? No enunciado, eu até acho que o exercício final aparecem outros valores porque eu escolhi outros dados aqui, mas nada impede. Mas a princípio, basicamente, este enunciado 1 trata disso. Lista pendente com a função estatística CONTE-C. Na próxima videoaula, nós vamos trabalhar no enunciado 2 ainda sobre listas pendentes, utilizando a função PROC-V. Até a nossa próxima videoaula.